Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Descomplicando o Imóvel Próprio. O tema de hoje é o medo do consórcio demorar. Essas 4 palavrinhas de medo te travam na hora de comprar o seu imóvel de forma planejada e de forma muito mais econômica. Se você quer se planejar e se organizar financeiramente, mas tem medo do consórcio demorar para ser contemplado, né, de você ficar pagando ali por muito tempo e não ter o valor total do consórcio para comprar o seu imóvel, então fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te dar 3 formas para você acelerar essa conquista, acelerar o sonho do imóvel próprio. E particularmente a terceira forma é a que eu mais gosto. Então, fica no vídeo até o final. Aproveita e já se inscreve nesse canal, porque todos os dias tem informações que vão te ajudar aí na jornada da conquista do imóvel próprio. Então, não perde. Então, se inscreve agora, ativa o sininho para você não ficar de fora, não perder nada. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa. Desde criança, a gente aprende a ter medo. E aí a adolescência vem, a fase adulta vem, e o medo muitas vezes se torna um inimigo para a gente. Ele te impede de tomar algumas atitudes, de agir no momento certo. Mas ele não é 100% ruim. Por quê? Porque ele também te protege, né? Ele faz com que você não tome atitudes por impulso, né? Então ele evita que você haja por impulso e isso te protege. Então, se você consegue calcular os riscos e se planejar, né? Se planejar na tomada de decisão, não tem por que você não superar esses medos, não tem por que você não se encorajar para realizar o sonho do imóvel próprio. E quando a gente fala da conquista do imóvel próprio, né, logo vem à nossa cabeça 3 opções. Quando a gente pega essas 3 opções que a gente vai analisar para saber se a gente consegue superar os nossos medos, se encorajar para tomar a atitude certa. Então, a primeira é a gente tentar juntar o dinheiro total. Isso pode demorar muito tempo. E juntar 100% do valor do imóvel, muitas vezes, faz com que você desista aí nos primeiros meses ou até nos primeiros anos. Por quê? Porque é muito distante o valor que, de repente, você consegue ali juntar por mês, né, do valor total do imóvel. Sem contar nas correções que existem dos imóveis. O imóvel todo ano, ele dá uma valorizada, né, normalmente pelo INCC, e a sua correção, né, aonde você está aplicando muitas vezes esse dinheiro, não te dá toda essa atualização e todo esse retorno. E mesmo porque você vai aplicar ali um valor, né, de parcela muito menor do que o valor total de um imóvel. A segunda opção é você entrar em um financiamento imobiliário, né, em um financiamento bancário. Porém, a gente sabe que os juros, né, são muito altos, né? Então a gente fala aí mais ou menos de 7, 6, 8, 10% ao ano. Tá? E quando a gente compara com o consórcio imobiliário, o consórcio só tem a taxa de administração, que gira em torno de 1,2, 1,5, depende do seu prazo ao ano. Além da taxa, né, que é uma taxa de administração contra os juros bancários, a gente tem a questão do prazo. No consórcio, você vai pagar em 15, 16 anos, às vezes até em 20 anos, dependendo do consórcio. Já no financiamento, são 35 anos.
30 anos, depende, né, do seu contrato. Normalmente, a gente está falando de 15 contra 30, né? O consórcio, além de ter não ter juros, ter uma taxa só de administração, o prazo é a metade de um financiamento bancário. Quando a gente fala de entrar em um consórcio imobiliário, logo, por conta dos seus medos, né, você logo pensa, poxa, mas eu sou muito azarado, eu vou ser o último a ser contemplado, eu vou demorar demais, né? Então, o seu medo te diz isso, mas o que a gente precisa entender é que os anos, eles vão se passar de qualquer jeito. E daqui 5 anos, você vai ter desejado ter começado hoje. Você já ouviu essa frase? Pois é. Muitas pessoas se perdem por medo, se paralisam e nunca conseguem realizar os seus desejos, nunca conseguem realizar os seus projetos. Muitas pessoas só se planejam, mas não executam. Então, fica pensando, pesquisando, fala com um, fala com o outro, discute aqui, discute ali, mas não toma nenhuma atitude. E aí, dali 5 anos, a pessoa está no mesmo ponto. Consórcio é um planejamento com destino certo. O destino do sonho do seu imóvel, do sonho da casa própria. E hoje você vai entender 3 formas simples e descomplicadas que vão te ajudar a realizar esse sonho. A terceira, como eu já disse, é a que eu mais gosto. Então, de novo, fica comigo até o final desse vídeo que eu te garanto que vai valer a pena. A primeira é por sorteio, onde você já concorre desde o primeiro mês, desde a primeira reunião, que no consórcio é chamada de assembleia. Então, você pagou a sua primeira parcela, o grupo inaugurou, né? Então, desde a primeira reunião, da primeira assembleia de inauguração, você já participa, você já pode ser sorteado, ou seja, ser contemplado. O que é contemplado mesmo? Ter o valor total do bem para comprar o seu imóvel, tá? Então, não importa se você pagou uma parcela, 2 parcelas, desde a primeira assembleia, se a sua parcela estiver em dia, né, pagou ali certinho, você já pode ser sorteado. A segunda forma que existe para você ser contemplado no consórcio é por meio de um lance. E o que é o lance? Você meio que fura a fila. Você faz um aporte do seu saldo devedor virtualmente, tá? Então você não tira dinheiro nenhum antes de ter a certeza da contemplação. Então você vai ofertar esse lance, né, via sistema, e se você foi contemplado, se o seu lance foi um dos vencedores, tá? Um dos maiores lances, você tem o valor total. Então, digamos que você foi lá e ofertou 50%, tá? Do valor da sua carta de crédito mais a taxa. E aí você foi o lance vencedor. Você pode optar em reduzir 50% do seu prazo, tá? Então, se você estava pagando ali em 200 meses, você pode continuar com a mesma parcela e pagar em 100 meses. Ou você pode reduzir em 50% o valor da sua parcela e continuar pagando em 200 meses, tá? Então, são essas 2 opções que você já escolhe na hora que você vai ofertar o seu lance. Você já consegue até saber quantas parcelas o seu lance amortizou, né? Nesse caso, amortizou 50 parcelas, ou vai amortizar 50%, quanto que vai ficar a minha parcela, a metade, né? Aqui a continha foi fácil porque foi 50%. Mas se de repente você deu um pouco menos, você já consegue verificar isso no próprio sistema que você vai ofertar de lance. A terceira, a mais temida para algumas pessoas, tá? Por que para algumas? Porque outras pessoas fazem o consórcio como investimento mesmo,
tá? Fazem o consórcio como uma poupança programada, né? Uma previdência lá para o final dos estudos dos filhos, ou uma viagem, enfim. E aí, que é essa terceira forma, que é você tirar no final do plano, você tirar o dinheiro em espécie, tá? Então, você vai tirar ele, além de tirar ele em dinheiro vivo, no final do plano, você também tira ele corrigido, tá? E isso é muito bacana. Se você foi sorteado aí no meio desse período e não quer retirar, você pode deixar lá o valor aplicado, tá? Então, a administradora vai pegar o valor da sua carta, que você contratou, e vai aplicar ela no Tesouro Direto, tá? Normalmente é numa aplicação de baixo risco, tá? O que é qual que é a vantagem? O seu rendimento vai ser em cima do valor da sua carta. Então, não importa se você pagou 2, 3, 4 parcelas e foi contemplado e não quer utilizar, o valor do seu crédito vai ficar rendendo ali para você. E aí, a qualquer momento que você queira utilizar, você avisa a administradora, tá? E aí manda a documentação para ser feita a análise. Então, dá para você entender que o consórcio, ele é flexível. Ele vai de acordo com o perfil do cliente, com o seu perfil, né? Se você quer tirar mais rápido, se você já tem uma reserva, ou se você quer só utilizar o consórcio como uma direção, muitas vezes as pessoas não conseguem poupar o dinheiro. E aí é o que eu disse um pouquinho antes, dali 5, 10 anos estão no mesmo ponto. Então, se você entrar hoje no consórcio, daqui 5 ou 10 anos, se você não foi contemplado, você está mais próximo do seu imóvel, porque você já percorreu aí a metade da jornada dessa conquista. E uma coisa muito legal, muito importante também, que é, ao longo dessa jornada, o número de pessoas a serem contempladas, a terem o crédito, vai diminuindo. Então, hoje você entra em um grupo que tem lá 600, 800 pessoas, mas daqui a um tempo, né, se você escolher aí a administradora certa, o número de participantes a serem contemplados fica muito menor, né? Então, para você que só está esperando de repente a sorte, também fica mais fácil para ser contemplado. Também fica mais fácil de comprar o seu imóvel, de saber que você já está se preparando para essa conquista. Todos os meses, quando você paga um boleto, é um mês a menos longe do seu imóvel. E é um mês que te deixa mais próximo do seu imóvel. Então, o consórcio, a gente sempre diz que é uma compra planejada e direcionada, tá? Todos os meses você tem chances de ser contemplado, sim. Eu sei que é difícil esperar. Muitas vezes a ansiedade, né, toma conta aí da gente e a gente quer o quanto antes. Então, se o seu caso é esse que você não quer esperar, existem duas maneiras, 2 caminhos para você seguir. O primeiro é você ofertar um bom lance, né? Na terceira forma, eu vou te contar, vou te contar qual que é a possibilidade de dar um bom lance, que muitas vezes não precisa ser só com o seu dinheiro, não precisa ter muito dinheiro. Depois, a segunda é você ver o histórico dos grupos. Pelo histórico do grupo, você consegue ter um cheiro de mais ou menos, né, qual é o prazo aí para você ser contemplado, quais os meses bons para você tentar aí dar um lance certeiro, né, um bom lance para você ser contemplado. Uma dúvida muito frequente é se o valor do consórcio, se quando eu sou contemplado, o valor do consórcio, ele vem direto para minha conta, ele vem direto para a conta do cliente, para a sua conta, quando você é contemplado. Isso não ocorre. Isso só ocorre no final do plano.
o valor do consórcio, da carta de crédito do consórcio, ela vai direto para a pessoa que está vendendo o imóvel para você. E por isso, a administradora faz toda uma análise jurídica para saber se o imóvel não tem nenhum problema, se a pessoa que está te vendendo não tem nenhum problema que pode mais para frente aí ter prejuízos para você e para o grupo ali, né? Para o grupo do consórcio. O dinheiro vai direto depois dessa análise. Eu vou deixar o link aqui das minhas redes sociais também. Se você está vendo esse vídeo pelo Instagram ou pelo YouTube, aqui tem o link do Facebook também. Se você está vendo no YouTube, pega aqui o link do Facebook e do Instagram. Todos os dias tem conteúdos diários, dicas diárias para te ajudar na conquista do imóvel próprio. Voltando aqui ao tema, é sempre bom, tá? Você também ficar atento a vendedores que prometem a data exata da contemplação. Por quê? A contemplação dentro do consórcio, então quando você escolhe, né, administrador, escolhe o grupo, escolhe, né, dar esse primeiro passo em direção ao seu imóvel próprio, a contemplação, ela vai acontecer, tá? Então, você tem ali o prazo total do grupo para ser contemplado. Então, é extremamente seguro, porque hoje o Banco Central, ele fiscaliza, né, as empresas de consórcio. Então, antes de contratar, verifica se a empresa está cadastrada no Banco Central. Então, se o vendedor te prometer a data exata da contemplação, infelizmente, ele não está sendo tão verdadeiro. Por quê? Não tem como a gente saber exatamente a data, né? O que a gente pode fazer e que dá super certo é um planejamento com estratégias. Então, olhar a média de contemplações, olhar o valor que você tem disponível, o valor que você pode utilizar, as opções, né, que eu vou te falar que você pode utilizar aí para pagar esse lance e montar um planejamento. E normalmente dá muito certo. Então fuja, né, de promessas milagrosas, né, sem estratégia nenhuma, de qualquer jeito, sem sentar, conversar, explicar como funciona, né, porque normalmente costuma não dar certo dessa forma, tá? E também tome muito cuidado com cartas de consórcios contempladas, tá? Existem aí pessoas que vendem, né, e muitas vezes a carta realmente está contemplada, mas também existem muitas pessoas que fazem isso de forma errada, tá? Então, toda semana eu atendo alguém que, poxa, né, deu lá um dinheirinho, era uma promessa também muito milagrosa, sabe, assim, coisas de tipo 5% do valor do imóvel, 10% do valor do imóvel. Então, pare e pense, essa pessoa tem esse valor total, 100% do valor de um crédito, por que que ela vai te vender tão barato? Por que que ela vai te cobrar aí só o que ela pagou? Não vai te cobrar nenhum ágio, né? Um ágio assim que vale a pena para ela. Então, se não é algum conhecido seu, algum amigo, alguma indicação, fique atento. A segunda forma é para quem tem pressa também. Muitas pessoas me perguntam, Lise, o que é melhor? Eu entrar em um grupo novo ou eu entrar em um grupo em andamento? Né? Eu entrar em um grupo que está se formando, que é um grupo novo, ou eu entrar em um grupo que já rodou aí alguns meses, tá? Financeiramente, tá? Em questão de economia, tanto faz, tá? Porque se você escolher um grupo que já está rodando e um grupo novo que tem a mesma taxa, você vai pagar a mesma coisa, tá? Então não tem desconto se é um grupo que é novo ou se é um grupo em andamento. Não existe a questão de ser mais barato ou não, tá? Então financeiramente tanto faz.
Quando a gente fala de tentar ser contemplado mais rápido, de acelerar a conquista do imóvel, eu sempre recomendo, se estiver aí dentro das suas condições financeiras, entrar em um grupo em andamento, tá? Por quê? Porque a gente já consegue ter uma ideia de como o grupo está se comportando, né? A gente não precisa esperar aí, de repente, até 90 dias para o grupo inaugurar. Hoje, quando uma administradora começa a vender um grupo, né, quando ela abre um grupo e começa a comercializar, vender as cotas de crédito, ela tem por lei até 90 dias para inaugurar. Então, se você está com pressa, são 3 meses que você vai esperar para ser sorteado, tentar ser sorteado ou ofertar um lance. Se a sua questão é pressa, o ideal é que você opte por um grupo em andamento. Outra vantagem também dos grupos em andamento é que muitas pessoas já podem ter sido contempladas. Então, você vai concorrer ali com menos pessoas. Então, vale a pena, se estiver dentro aí do seu orçamento, do seu planejamento, entrar em um grupo em andamento para quem tem pressa. A terceira é a minha preferida. Então, presta atenção, pega papel e caneta, que essa que eu vou te falar é uma estratégia que eu utilizo há mais de 10 anos, com vários clientes, com várias pessoas que se tornaram até meus amigos, tá? E que conseguiram conquistar o imóvel próprio, que é a seguinte: é você utilizar todas as estratégias que eu te falei anteriormente, ou seja, você dar um bom lance. E quando eu digo um bom lance, não precisa ser todo com o seu dinheiro. Você pode utilizar em alguns grupos um percentual do próprio crédito para você potencializar o seu lance. Então, digamos que você fez um crédito de R$100.000. A partir do primeiro mês, você já pode utilizar, no caso, se for 30%, 30 mil do próprio crédito para tentar ser contemplado. E aí, você resgata o valor de R$70.000. E a sua dívida, o seu saldo devedor, ele também baixa referente a R$70.000 mais as taxas de administração. Além do lance com o próprio crédito, você também pode utilizar o seu FGTS. Então, caso você tenha aí mais de 3 anos de registro pelo sistema de CLT, você pode utilizar o seu FGTS para ofertar um lance no consórcio também, tá? Desde que você também não tenha nenhum imóvel no seu nome, ou se tiver, tem que estar ali de acordo com as regrinhas da Caixa Econômica, tá? E aí, a cerejinha do bolo, a opção que eu mais gosto, né, além de utilizar aí, entrar em um grupo em andamento, utilizar parte do crédito, utilizar o FGTS, e aí você pode juntar também uma reserva sua, então você pode usar essas 3 opções para potencializar o seu lance. Eu gosto de fracionar o seu crédito. O que é isso, Lizy? O que é fracionar o meu crédito? Digamos que você quer entrar em um grupo de consórcio de R$500.000. Ao invés de você comprar uma carta de crédito de 500 mil, você comprar 5 cartas de R$100.000. Para quem que é essa estratégia? Essa estratégia é só para quem está disposto a ofertar lance, tá? Para quem tem uma reserva ou no FGTS ou quer usar parte da carta para potencializar o seu lance. Para a pessoa que não tem essa condição, o ideal é que faça apenas uma carta de crédito, ok? Por quê? Saiu essa uma carta no sorteio, né? Já resolve a sua vida.
quando a gente fraciona, ela dá muito certo para quem vai ofertar o lance. Eu vou te explicar por quê. Antes, você precisa entender. Grupos de consórcio são divididos em grupos de crédito baixo, crédito médio e crédito alto. Então, normalmente se começa aqui com mais ou menos 50 mil reais até 100 mil reais. Depois aqui de 120 mil reais até 240 mil reais. E depois no crédito alto de 250 a 500 mil reais, tá? Então são créditos baixos, médios e altos. Quando a gente avalia o perfil de cada grupo, baixo, médio e alto, a gente observa que os grupos de crédito baixo, ele tem uma oscilação, né, para lances menores, tá? Então ele oscila um pouco mais, em média, até 10% menos que um grupo de crédito alto. Por quê? O perfil das pessoas que estão comprando esse grupo é diferente do perfil das pessoas que estão comprando o crédito mais alto. Então, se você quer ofertar um lance e tem aí um planejamento, né? Tem um tempo para você ser contemplado, eu sempre utilizo a estratégia de cotas menores, tá? Aonde você vai entrar, no exemplo que eu dei lá de 500 mil, com 5 cartas de crédito, então você terá 5 chances de ser sorteado, e aí é por isso que eu disse que só vale a pena para quem vai dar lance. Por quê? Se saiu uma no sorteio, você precisa dar lance só em 4 cotas. Então, poxa, é um dinheiro a menos que você não precisa aí tentar contemplar, tá? Então, você tem aí 5 números para tentar ser contemplado. O que é legal também dessa estratégia? Você não precisa ter 100% do valor que você teria que ter para contemplar uma carta só. Então, você pode também fracionar a sua reserva. E aí você vai se programando e contemplando aos poucos. Quando você contempla uma carta, você não tem prazo para utilizar e ela rende para você. Então, se você foi lá e tentou contemplar com 25%, 20% do seu bolso ou de FGTS mais parte do crédito, você não precisa ter 25% ou 20% do valor total dos 500 mil. Você pode ter esse percentual de 100 mil e tentar contemplar e deixar os 100 mil aplicado. Então, você transforma aí 20, 30 mil reais em 100 mil aplicados. E aí você vai depois tentando contemplar as próximas, também com reserva de FGTS ou recursos próprios e parte do crédito. Essa estratégia já ajudou muitos clientes meus a serem contemplados, a adiantar, a acelerar a conquista do imóvel próprio. E quando ela é bem desenhadinha, de acordo com o seu perfil de parcela, de acordo com o valor que você tem para ofertar de lance, com o valor que você tem aí no FGTS, com o prazo que você está disposto a pagar, ela sempre dá muito certo. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever. Se você tem alguma dúvida, se você quer que eu fale de algum tema específico ou você quer me mandar alguma pergunta, coloca aqui nos comentários, que eu vou fazer questão de responder com muito carinho. E se for alguma dúvida aí que muitas pessoas têm, eu faço um vídeo explicando aí no detalhe como que funciona. É sempre bom a gente lembrar que o planejamento, por falta de conhecimento, a gente fica com aquele medo, a gente não consegue tomar uma atitude. Ou se toma uma atitude, logo desiste, porque não tem o conhecimento total do processo. O resultado, ele acontece. Você sai desse ponto A que você está hoje
para o ponto B, que é a conquista do seu imóvel. Eu quero deixar uma frase aqui que eu acho que faz total sentido quando a gente fala de planejamento e principalmente de conhecimento. O conhecimento, ele sempre vai te gerar os melhores juros. Então não deixa de acompanhar esse canal, porque todos os dias tem informações que vão te ajudar a acelerar a conquista do seu imóvel. Te espero aí no próximo vídeo. Eu sou Lidiane Ribeiro e há 10 anos ajudo pessoas a conquistarem um imóvel próprio.